Bem-vindos ao nosso webinar, Geração do Modelo CAD Otimizado para Manufatura Aditiva. Esse é o primeiro webinar de uma série de 3 webinars, onde abordaremos em mais detalhes nos próximos dias questões relacionadas à simulação em componentes fabricados via manufatura aditiva e detalhes sobre a tecnologia das soluções ASKA, HP e Markforged. Participem dessa série e tenham uma visão completa desde o pensamento de design para a manufatura aditiva, validação, até a sua fabricação. Gostaria de informá-los que essa webinar será gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Todos os participantes ficarão com seus microfones no modo mudo. A duração desse webinar será de aproximadamente 45 minutos. Com tempo para dúvidas ao final. Caso desejar perguntar alguma coisa durante a apresentação, recomendamos que utilize o chat. Ao final, se desejar interagir com os apresentadores, podemos também habilitar o seu microfone. Os apresentadores desse webinar são todos engenheiros mecânicos ou naval, com no mínimo mais de 13 anos de experiência aí nas áreas de engenharia. Quem vos fala é o primeiro dessa lista. Eu sou Felipe Carvalho, estou na SK desde 2008, atuando nas áreas de tecnologia e engenharia CAE e CFD. O nosso convidado especial é o André Cogorni, ele é coordenador de desenvolvimento de manufatura da Dana Holding Corporation, possui muita experiência aí na área de processos de fabricação, mestrado também em Engenharia Mecânica na URGS. O nosso segundo convidado especial para essa série será o apresentador principal em nosso próximo webinar, engenheiro naval Marcos Bittar, com mais de 30 anos de atuação na área de PLM com foco em simulação. Hoje, ele dará uma breve introdução do assunto de simulação dos processos de manufatura aditiva, para nos prepararmos para a próxima webinar. Vou fazer uma rápida introdução da SKA. A SKA é dividida em escritórios nas regiões Sul e Sudeste, líder na América Latina em soluções de engenharia de design e manufatura, com soluções de alto nível para projetos, CAD 3D, simulação estrutural ou fluidos com CAE e CFD, simulação virtual de processos com soluções para usinagem, corte, dobra de chapas e perfis metálicos. A SKA é uma das mais tradicionais empresas do ramo da tecnologia, vem desde 1989 oferecendo as melhores soluções de design e manufatura aos seus clientes, visando o crescimento contínuo com soluções para engenharia de design e projeto. A empresa, com mais de 30 anos, vem realizando investimento em outras áreas, como a IoT, Internet das Coisas, digitalização, manufatura aditiva e engenharia generativa, de acordo com a visão do nosso CEO, Siegfried Kuhn. A SKA, então, fundada em 1989, com foco em tecnologias CAD e CAM para a indústria brasileira, atualmente oferece soluções para a indústria 4.0, com soluções integradas que conectam a fábrica com todos os setores da empresa. Com soluções para as empresas de diversos setores, como indústria de máquinas e equipamentos, manufatura aditiva como solução para todas essas indústrias, moveleira, automotiva, moldes e matrizes, óleo e gás, aeroespacial, automação, civil, bens de consumo, etc., a SKA conta com mais de 280 funcionários, entre eles técnicos, engenheiros, gestores comerciais, todos trabalhando de forma unificada entre as equipes técnicas e comercial, com um time que soluciona problemas dos nossos clientes e dá suporte para evoluir os seus processos industriais com bastante tecnologia, baseada na sua experiência desde a sua fundação. A gente atende aí empresas líderes em seus segmentos como WEG, Marco Polo, sempre com muita seriedade, transparência e comprometidos com o sucesso dos nossos clientes. Aliás, comprometidos com o sucesso do cliente, contamos com um time com mais de 10 pessoas para acompanhar os nossos clientes quanto aos benefícios e utilização das nossas tecnologias, a fim de garantir
o uso correto das nossas soluções e que seu investimento em tecnologia retorne de forma saudável e torne eficiente os processos de nossos clientes, contamos com o setor aí de sucesso do cliente. Um pouquinho sobre a nossa agenda aqui, então, pessoal. Eu vou iniciar o nosso conteúdo aqui falando sobre dicas de design para manufatura aditiva. Depois falaremos sobre aplicações da manufatura aditiva na indústria, com alguns casos reais. Depois, o nosso apresentador André falará sobre o seu case na sua empresa Dana. E, por fim, o Marcos Bittar fará uma breve introdução aí à manufatura aditiva na nossa solução 3D Experience. Bom, pessoal, os processos de manufatura, eles evoluíram muito ao longo dos anos, teve uma evolução muito grande, e mesmo assim, a manufatura aditiva surge para romper todas as barreiras e limitações ainda existentes nesses processos. Por exemplo, nessa linha de montagem, a manufatura aditiva ela é utilizada para o abastecimento de peças de reposição desses robôs da linha de produção, evitando, assim, paradas não programadas. E agora, com toda essa liberdade, eu gostaria de fazer o seguinte questionamento a vocês. Como pensar de forma orgânica, sem estar atrelado aos limites de processos de usinagem convencional? Como projetar sem pensar na fabricação? Como projetar sem associar o projeto de manufatura? Vamos falar um pouco, então, sobre o design para manufatura aditiva, onde temos as mesmas necessidades e aplicações de conceitos de inovação, agora com muito mais liberdade de criação de geometrias e formas orgânicas, projetando com o mesmo objetivo, porém com uma abordagem diferente, entregando novas soluções. Podemos pensar agora e projetar os componentes a partir da sua função apenas, sem estar limitado aos processos de manufatura dos componentes ou sem pensar em como eles serão produzidos ao final. Trazendo aqui alguns exemplos para vocês, esse é um dispositivo utilizado durante a fabricação de bicos de cabeçote da impressão 3D para remover resíduos do processo de usinagem. A consolidação desse projeto, inicialmente pensado em 7 peças, foi criado a partir de um redesign, pensando em manufatura aditiva, em uma única peça, com HP, permitindo aí uma redução de custo de 95%, além de uma redução de peso de 90% em relação à montagem original, com as peças todas usinadas em alumínio. Hoje, essa peça aí, ela está totalmente operacional e já no chão de fábrica nas linhas de produção. Aqui a gente pode observar como a tecnologia, ela por si só, né, permite que vocês criem alívios de massa, removendo o material interno dos componentes, calculando o percentual de redução de material para vocês, antes mesmo de dar o start no processo de impressão. E isso te ajuda também a aumentar a resistência mecânica dos seus componentes. Tá, Felipe, mas e o design generativo? Espera aí, o design generativo, ele é uma técnica numérica de redução de massa, alívio de tensão em regiões críticas de peças, minimiza também o deslocamento em locais estratégicos do nosso componente, pode ser utilizado também para maximizar a rigidez da peça, reduzindo a massa, o que é muito interessante, assim como reduzir também a tensão e reduzir massa. Então, tudo isso, design generativo, associado à liberdade de forma que a manufatura aditiva nos proporciona, isso é uma combinação de sucesso para, além da redução de massa dos componentes, melhorar a resposta estrutural em termos de fator de segurança, tensão ou deslocamento dos seus componentes.
Acho que o grande desafio aqui é como que a gente pode pensar de forma tão livre assim, orgânica, né? Sem estar atrelado aos limites dos processos de usinagem convencionais que o projetista conhece e respeita desde então, né? Então, vejam aqui nesse exemplo, nesse sistema de exaustão, foi feito originalmente com processos de moldes de injeção, aonde mais de 5 componentes eram necessários para a sua fabricação, sem falar no processo de montagem de todos esses componentes, tryout, acerto do molde, a ferramenta não encaixou, né? Todo esse custo aí, pessoal, ele foi deixado de lado. Através do quê? Através da tecnologia da HP, Multi-Jet Fusion, onde foi possível reduzir a um único item, sem a necessidade de montagem e demais elementos de fixação que eram até então utilizados. E pensando, pessoal, no ciclo do redesign, como que fica essa interação entre o usuário, o analista, o projetista, o engenheiro, a máquina e o processo em si da manufatura? Bom, nós temos inicialmente a ideia, a intenção do projeto, onde vocês vão passar para a etapa do projeto efetivamente, provavelmente em uma plataforma CAD 3D, seguido para a simulação, né, onde você vai validar essa forma. Depois, na sequência, vamos para a impressão, e aí, então, podemos gerar o design otimizado, tanto na etapa de CAD ainda, onde você pode fazer as modificações, quanto utilizando a tecnologia da própria máquina da HP, podendo ser feito um ciclo contínuo, pessoal, de aperfeiçoamento aí do projeto fabricado via manufatura aditiva. Claro, como todo processo, pessoal, de manufatura, existem, né, as melhores práticas. As boas práticas vêm aí para nos ajudar a obter 100% da tecnologia a nosso favor, né? Não adianta a gente projetar pensando em manufatura aditiva, mas utilizar os conceitos antigos que nós temos na nossa cabeça, né? Por projetar pensando sempre no processo de fabricação, tá? Então, vamos ver aqui algumas dicas desse ciclo de desenvolvimento de peças e produtos fabricados agora pelo método de manufatura aditiva. À esquerda, pessoal, nós temos um arranjo de peças ordenadas de forma a ocupar o menor espaço físico nesse volume de impressão. Porém, a gente pode observar aí que ele pode não representar o melhor arranjo sob o ponto de vista de dissipação térmica, por exemplo. Então, deve-se optar por um layout que facilite a dissipação térmica, evitando problemas futuros, né, relacionados depois ao processo do resfriamento desses componentes. Além disso, pessoal, além da parte do arranjo, do layout, da temperatura, nós podemos pensar em termos de espessura de parede, né? Em geral, pessoal, a espessura de parede mínima e recomendada é em torno de 0,3 milímetros para paredes finas, orientadas aí no plano de impressão XY, né? E de 0,5 milímetros para paredes curtas, orientadas aí na direção Z, tá? Falando um pouquinho, então, sobre a relação de espessura, bem breve. Para uma cantoneira, aí, por exemplo, né, com uma largura inferior a 1 milímetro, a relação de aspecto, né, deve ser menor do que 1. Tá? Então, não existe uma recomendação específica para larguras de 1 milímetro ou maiores do que isso. Tá? Para uma peça com uma alta proporção, a gente recomenda aumentar a espessura da parede ou ao menos adicionar aí alguns reforços como nervuras ou ainda filetes, né, para distribuir melhor a tensão, não concentrar tanto e acabar reforçando a peça, tá?
Um pouquinho, então, sobre as conexões. Quando a gente está falando em conexão entre peças, muitas vezes, né, um par de peças impressas, ele precisa se encaixar para formar a aplicação final do meu produto, né? Eu já vou imprimir ele com essa função, considerando essa conexão. Para garantir aí a montagem correta, a folga mínima entre as áreas de interface dessas peças, ela deve ser de pelo menos 0,4 milímetros, mais ou menos 0,2 milímetros de tolerância para cada peça, tá? Sobre peças móveis, em geral, pessoal, como regra, o espaçamento e a folga entre as faces das peças impressas, aí, como conjuntos e etc., ela deve ser no mínimo de 0,7 milímetros. Temos também peças com paredes, onde uma espessura mínima aí de parede de 30 milímetros deve ter uma folga maior entre cada lado, só para garantir aí um desempenho adequado dessa tua peça móvel após a impressão. Tá? E quando se trabalha com paredes mais finas do que 3 milímetros, a folga entre essas peças impressas pode ser apenas de 0,3 milímetros. Mais do que isso aí, depende do teu projeto, tá? E das iterações aí com o fabricante, depois pode ser necessário também para melhorar a qualidade aí dessa impressão, tá? Como peças, como exemplo aqui, eu trago peças finas e longas, né? Como essas peças finas e longas podem ser tratadas, questões de empenamento, né? Em função aí dessa relação de aspecto comprimento-largura, né? Maior do que 10:1, por exemplo, tá? Como nesse caso aí. Ou qualquer peça com uma mudança abrupta aí em sua seção transversal. Um segmento curvo, por exemplo, né, longo ou fino, é preciso ter cuidado nessas peças aí, porque elas podem não ter um resfriamento uniforme. Aí a gente sabe que isso aí pode causar, depois da impressão, uma retração desigual, ao longo da sua impressão, e pode tornar a peça com um certo desvio ali na sua medida nominal. Então não é interessante, né? Falando sobre concentradores de tensão, né, cantos agudos, reentrâncias, enfim, as singularidades de projetos. Para a gente minimizar aí essa possibilidade de deformação, quebra dos componentes depois, a gente pode pensar, né, como na mecânica mesmo, tá, algumas recomendações aí para quando vocês forem projetar essas peças, tá? Como tentar aumentar a espessura das paredes longas, pessoal, para tentar reduzir as suas proporções, tá? Evitar aí cantos agudos, sulcos, arestas em áreas muito grandes e planas nas suas peças, tá? A gente pode pensar em reprojetar essas peças também com alto potencial de tensão, né, concentração de tensão, pensando em suavizar mesmo as suas transições aí de seção transversal, tá? Aliviar as peças, então, removendo o material ou adicionando aí também a questão dos LATs, né, as questões de impressão 3D, a gente consegue adicionar grades internas ou reforços internos, né, para que a gente minimize problemas, pessoal, como o empenamento, por exemplo, tá? E aí, falando um pouquinho aí, pessoal, sobre a otimização de topologia, né, que é um recurso de simulação que a gente pode utilizar acoplado aí a esse redesign, o conceito de topologia em si, pessoal, ele vem muito relacionado, vamos dizer assim, né, com a busca do projeto com o melhor desempenho e que atenda, né, satisfaça todas as restrições impostas, ou seja, eu quero minimizar a massa do meu produto e aumentar a rigidez ao mesmo tempo. Isso é possível? Sim, porque na prática, pessoal, a gente pode remover material em regiões do meu modelo onde não sofrem, vamos dizer assim, esforços mecânicos, onde a tensão é mais baixa. Para isso, pessoal, a gente pode utilizar uma solução de simulação empregando aí a otimização topológica, tá? Para obter resultados super interessantes aí sob o ponto de vista de redução de massa e aumentar a resistência da peça, tá? Ou então, também podemos aumentar a espessura das paredes aí em áreas mais solicitadas mecanicamente, né? Através da simulação a gente pode ver isso, e aí altera o projeto CAD
reforçando apenas a parede, nessas regiões onde a peça está mais fraca, vamos dizer assim, né? Ou onde a tensão é mais elevada. Evitar tudo que for canto vivo, né? Canto agudo, paredes muito espessas, com parede fina, essas transições aí, tá? Eliminando, então, possíveis regiões com concentração de tensão e pensar sempre em suavizar as transições, né? Tentar aditiva, né? Aliviar a massa das peças. Felipe, eu perdi o Minimizar, seu som. pessoal, a massa e aumentar a rigidez do projeto, a gente pode pensar, ao projetar a peça, criar a estrutura aí interna já também para reforço, tá? Pensando em minimizar aí o volume de material, né, durante a impressão e pensando também em maximização da rigidez do meu componente, além dos materiais, né, de impressão 3D. Além dos materiais, a gente pode aliviar as peças, então, pensando sempre em remoção, né, do volume sólido de material, adicionando aí essa estrutura de reforço Lattice. Ok, pessoal? Falando então sobre as aplicações da manufatura aditiva na indústria, o que a gente pode ver aqui, pessoal, é a progressão, né, do design de um dos componentes aí, onde começou inicialmente como um bloco usinado, né, com determinado material ali de alumínio, por exemplo, e depois a gente pode observar que a gente passa aí para uma impressão, né, 3D, utilizando um material polimérico, né, um plástico, tá? Isso aí você pode analisar que será uma progressão natural, né, e você pode começar aí a aplicar essa tecnologia, né, até chegar, pessoal, na simulação, vamos dizer assim, topológica do teu projeto e otimização aplicado juntamente, né, do redesign. Tá? Então, aqui nós temos o início, onde ela era produzida, né, com um processo tradicional de manufatura, tá? E depois, lá no fim, a gente pode observar aí que a gente acoplou, né, o que a gente tem de melhor aí em termos de tecnologia, que é a impressão 3D, a manufatura aditiva, pensando num design aí com uma aplicação de otimização topológica. Tá? Aqui são mais exemplos onde indústrias, né, investiram aí na tecnologia e precisam de uma automação nos seus processos, né, para aumentar a sua produtividade da força de trabalho. Para isso, precisam, por exemplo, ou máquinas CNC para atender aí a demanda de peças de reposição, ou alternativas seguras também, né, para que a gente possa fazer a reposição, vamos dizer assim, natural dessa fábrica aí, tá? Então, nós temos aqui a aplicação, né, da Markforged, por exemplo, tá, onde a gente consegue fazer a impressão aí desses bracinhos, né, a ponta do braço aí para essas células robóticas, tá? Essas ferramentas, elas são de uma aplicação, vamos dizer assim, perfeita para aplicação 3D, né, para impressão 3D em termos de tecnologia, porque geralmente elas possuem formas que são complexas e vocês não têm um volume tão grande, né, de impressão, ou seja, não é algo que tu precisa repor com um volume muito grande. Então é algo bem customizado, vamos dizer assim, né, que você precisa fazer, tá? Então todos esses fatores aí que a gente sabe, né, não podemos ficar com a máquina parada ali porque falta uma peça, enfim, aqui é mais outra aplicação, né, onde cada uma das pás, a turbina que fabrica uma máquina de medição aí, por exemplo, de coordenadas, né, tem que garantir a qualidade e segurança aí dessas pás, a gente pode aplicar também aí a tecnologia para conseguir fazer a reposição dessas lâminas aí sem danos, né, para o projeto, tá? Então, nós temos como fazer a impressão, tá, através da Markforged, né, ela é projetada aí com uma precisão, o dimensional é preciso,
tá? E é o suficientemente, vamos dizer assim, preciso para uso na inspeção, na medição aí de componentes, tá? A peça ela foi impressa aqui em ônix, ela é um material reforçado por fibra de carbono contínua, né, que fornece rigidez e resistência aí para um local, vamos dizer assim, uma aplicação estável e repetitiva, né? E a sua superfície externa, ela é de plástico à base de nylon. Então, ele não vai danificar essas lâminas à medida que elas são inspecionadas, tá? Então, a gente tem todo esse cuidado para ter a resistência e, ao mesmo tempo, não ser muito mais resistente do que ele vai medir, né? E aí, o melhor de tudo aqui é que ele substitui uma peça de fixação aí que exigia operações caras de usinagem, acabamento, vinha sempre com um grande tempo de espera aí para fazer uma peça de reposição, ganhando tempo aí e mantendo a sua fábrica operacional. Tá? Então, essas pecinhas pretas aí nessa foto, pessoal, eles são suportes impressos, né, outra aplicação, utilizado aí para ajuste da largura dos trilhos de guia aqui, que posicionam as peças ali no andamento de uma correia transportadora, enquanto elas são alimentadas em uma célula de montagem automatizada. Tá? Esses suportes, então, são conectados, né, fixos, presos ao trilho ali com um pino, que ele é facilmente, vamos dizer assim, removível, que permite ao operador reconfigurar rapidamente a largura do trilho em questão de minutos ali, quando o produto que está sendo montado é alterado. Tá? Depois, esse é um outro exemplo, ó, pessoal, que um de nossos clientes aí na indústria de embalagens fez uma aplicação, né, é um coletor de vácuo aqui, no final de um robô de escolha e colocação. Essas ventosas aí seguram as caixas de papelão desdobradas, né, enquanto o braço do robô ele move a caixa, tá? Então aqui é uma outra visão, analisando aí de baixo, olhando aí essas ventosas, né? Um aspecto interessante dessa ferramenta é que esse cliente aí, ele realmente imprimiu canais de vácuo interno na peça para eliminar tubos, né? O que reduz significativamente também a complexidade de fabricação e custo dessa peça, tá? Depois eu tenho outras aplicações aqui, pessoal, onde imprimindo essas peças em 3D, né, a gente consegue minimizar aí uma quantidade de trabalho dos operadores de máquina CNC para uma máquina única, assim, vamos dizer, de impressão 3D. Tá? Aqui a gente tem a montagem desse componente sendo soldada aí no acessório que foi mostrado anteriormente, tá? E aí, pessoal, por fim, tá? Para mim não me estender muito aqui, eu quero passar a palavra ao André na sequência, tá? A gente pode observar que nós temos diversos exemplos, né, pessoal, de peças otimizadas aqui também nesse slide, desenvolvido com total liberdade, vamos dizer assim, de pensamento, né, e forma, e não está atrelado, vamos dizer assim, né, àqueles conceitos clássicos de manufatura, né? Então, seguindo algumas das técnicas que a gente viu aí agora há pouco, né? Então, passo a palavra agora ao André. André, você me escuta? Sim, eu estou escutando. Perfeito, André. Eu já te passei ali o controle, tá? Agora, então, você fica com a palavra, por favor. Tá legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é André. Eu trabalho na empresa Dana aqui em Gravataí. Nós temos um departamento de engenharia de processo corporativo que nós desenvolvemos processos e máquinas para toda a Dana do Brasil, né? E os nossos processos de máquinas, equipamentos, eles são únicos e nós acabamos fabricando uma vez uma máquina e a gente acaba não, vamos dizer assim, fazendo de novo, não, vamos dizer assim, não replicando isso, né? Então, manufatura aditiva sempre foi muito interessante, justamente pela natureza única, né, das peças e dos componentes, né? Tradicionalmente, nós sempre fabricamos peças metálicas, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia que tipo de equipamento, né, mais ou menos é uma máquina de montagem, né? Ela tem uns 2 metros aqui, talvez, aqui deve ter 1,5, mais uma esteira, vai uns 3 metros. E é uma máquina que nós temos aqui em Gravataí.
Então, sempre se pensou no aditivo, mas como o aditivo se conhecia sempre em materiais comuns, como plásticos ABS, PLA e outros, nós entendemos que não dava para, não tinha aplicação, né? Para uma máquina que trabalha 3 turnos, com alto volume e alta responsabilidade, né? E aí veio o pessoal da SKA, né, e nos apresentou as impressoras da Markforged com um material que é o Onyx, né? O Onyx, ele é um plástico e ele permite que seja feita uma peça compósito, que é uma peça de ônix com fibra de carbono, de Kevlar, e essa peça, né, ela pode até chegar a 2 vezes a resistência mecânica do alumínio. Então, uma peça é plástico, mas é um plástico forte, ele aguenta bem, e ele pode ser usinado também. Então, a gente pode fazer a peça, né, e se quiser uma tolerância mais apertada, né, dá para fazer uma usinagem para deixar numa medida final. Então, isso abriu um campo, né, para a gente começar a investir mais nessa ideia, né. Então, o pessoal veio aqui em Gravataí e olhou, nós temos uma linha com 6 máquinas dessas, né, que nós tínhamos feito há uns 2 anos atrás, aonde a gente identificou que teriam muitas pecinhas, essas garras de robô, os suportezinhos, tudo que vocês estão vendo aí na tela, poderia ser impresso, uma grande parte delas. Não, claro, não vamos imprimir uma mesa, uma coluna de máquina, mas essas pecinhas pequenas com uma geometria meio assim diferente, aí, adaptada ao produto, seria bem interessante imprimir, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma máquina dessas, essa que vocês estão vendo aqui no slide, e nós pegamos o 3D delas e entregamos para o pessoal da SKA. E o pessoal pegou as peças usinadas, que eles verificaram que tinha potencial, e transformaram em peças impressas, né? Com ônix e algumas com ônix e fibra quando era necessário uma resistência maior. Né? E aí nós pegamos todas essas peças dessa máquina e verificamos que algumas valiam a pena e outras não, né? A aditiva ela é legal, mas ela tem limitações, né? Ela veio para somar com outros processos, né? E nós verificamos que numa máquina dessas eu poderia economizar $2.500 em usinagem, eu fazendo peças impressas ao invés de usinada. E depois verificamos que nós tínhamos mais outros 2.500 de redução pela redução de massa. O que é isso? É eu ter cilindros menores, eu ter guias lineares menores, eu ter assim, movimentos mais rápidos, eu conseguir reduzir garras, eu conseguia reduzir tudo em função do peso, né? Então, eu teria numa máquina uma economia de $5.000. Isso foi um estudo real, uma máquina feita, né? A gente não executou com aditiva, né? Mas pegou as peças e viu o custo com aditiva e viu o custo com usinagem, né? E no custo da aditiva a gente adicionou horas de usinagem quando a peça não tinha a precisão que a gente precisava. Né? Então, foi um estudo bem legal feito em parceria. E aí, como nós tínhamos 6 máquinas dessa linha, né? Então, esses $5.000 a gente multiplicou por 6. Né? Então, se nós tivéssemos feito essa linha com esse conhecimento, com esse equipamento, nós poderíamos ter economizado $30.000. Né? E isso, na verdade, pagava a impressora em menos de um ano. Né? Então, nós temos um business case, né, baseado num projeto que a gente fez há alguns anos atrás. Né? Então, se nós fôssemos fazer hoje um projeto desses, nós poderíamos comprar a impressora dentro do projeto, né, e ela no final ela ia sair de graça, né? E a ocupação da impressora, para você terem uma ideia, para uma máquina dessas é 5% do tempo dela anual, né? Então, no nosso estudo, ela ia ocupar 30% da impressora para imprimir toda a linha, né, durante um ano, ia ter 70% do tempo disponível para fazer outras peças de outros locais da empresa, né? A empresa aqui tem vários setores, aqui eu estou falando só do nosso setor de fabricação de máquinas, e ela ia se pagar em menos de um ano, né? Então, esse foi o nosso estudo de caso, né? E nós conseguimos montar isso de um formato para conseguir apresentar isso para a gerência e para a diretoria da empresa, né? O pessoal, na verdade, qualquer projeto que se apresente tem que ter um payback, né? Tem que ter um retorno de investimento, né? Então, o grande legal disso tudo foi a parceria com o pessoal da SK para nós conseguirmos usar a tecnologia, né, e conseguir mostrar isso para os níveis mais altos dentro da empresa, o pessoal entender em termos de número, né,
que é o que o pessoal acaba analisando, né, que nós íamos ter um ganho, né. Então, com base nisso, nós conseguimos aprovar o projeto, né, nós compramos uma impressora Mark II, ela está instalada e nós estamos começando a imprimir algumas peças, né. Não surgiu ainda uma máquina que nem essa, a gente está imprimindo peças avulsas, assim, de setores diferentes, né, mas todas elas também com redução de custo em relação à usinagem. Então, a gente pega a peça, verifica o processo de usinagem, se é mais barato a gente imprime, né. Então, normalmente, a gente está conseguindo imprimir, né. A grande sacada nisso tudo também é se consegue fazer isso antes, né, na etapa de projeto, né, porque tu já projeta as peças, como o Felipe falou, tu não pega uma peça usinada e transforma numa impressão, né, tu já pega ela e já desenha ela não vinculada a processos de fabricação tradicionais, tu projeta ela, vamos dizer, sem restrição de fabricação, né, praticamente sem restrição de fabricação. E aí você tem um ganho bem legal, né. Vou mostrar para vocês aqui só 2 exemplos rápidos para vocês entenderem melhor, né, sobre o que a gente está falando, assim, de redução de massa, tudo, né, e de peso, né. Aqui já foi para o segundo, vou voltar para o primeiro. Um pouquinho que eles dão um delayzinho aqui. De novo. Aqui dá para ver. Então, aqui no lado esquerdo da tela tem uma peça que é uma base, né, que suporta um cilindro e um sistema de avanço, que ela foi feita de chapas de aço soldado, né, e depois usinado. Então, por que isso? Porque é o método construtivo que se tem, né, então tu tem que ter uma altura, né, para posicionar um item em relação ao outro, então acaba se usando uma chapa de aço, né, e tem que, uma chapa de aço, ao que se cortar ela, vai acabar soldando e vai acabar usinando. Ela poderia ser muito mais fina, vamos dizer assim, porque não tem toda essa resistência, né, necessária, não é necessária toda essa resistência, mas se eu fizer uma chapa muito fina, deforma muito, né, ela acaba tendo que ter processos de usinagem mais complicados, acaba empenando, acaba sendo difícil, então ela acaba tendo um formato como esse, né. Num formato aditivo e num formato, vamos dizer, olhando pelos esforços, nós podemos fazer uma peça muito mais simples, né, uma peça bem diferente, né, um formato bem diferente, e ela vai aguentar a necessidade, né, da minha aplicação, né? Ela não vai ser tão resistente quanto uma de aço, mas ela vai ser resistente o suficiente para o que eu preciso, né? Então aqui eu tenho uma redução de massa de 67%, né? E em função disso também é uma peça bem mais barata, né? Uma peça bem mais barata mesmo. Então esse é um exemplo, né? Eu vou mostrar mais um exemplo para vocês aqui. Que é outra peça também que foi feita aqui umas 30 peças, eu acho que a gente escolheu alguns aqui só para mostrar um pouco a aplicação, né? Aqui dá para ver bem, ó. Então aqui tem no lado esquerdo tem a peça original, da mesma maneira, uma peça construída de aço soldado e depois usinado. Então tem essa peça amarela, tem a azul e tem uma outra cinza, né? No aditivo, o que acontece? A gente fez tudo junto. Então tu começa a pegar 3 peças, ou 4, ou 2 e transforma numa só. Então, aqui tu enxerga que tem um ganho bem interessante, né? Se ganha muito, né? Ganha até na montagem, né? E processo. Aí, essa face que encosta aqui, eu preciso dela mais qualificada, por exemplo. Normalmente esse processo aditivo dá uma precisão, pelo que a gente viu, no 0,2, 0,3 milímetros, né? Então, o que eu faço? Tu pode imprimir ela e depois realizar um passe de usinagem se tu tem necessidade de uma medida mais precisa. O Onyx, ele aceita a usinagem. E aí, quando faz isso, também se percebe os outros ganhos, né? Por exemplo, olha os guias lineares atrás, ó. Olha agora, né? Tu percebe que os guias estão grandes demais para a peça, né? Então, esse é o ganho que se tem indireto, né? Tu simplificou a peça, ela ficou mais leve. Quando vê esse cilindro de cima, eu posso reduzir ele também, não precisa ter toda essa carga. Aí essas guias lineares já são grandes demais para essa peça, eu já posso passar por uma classe menor, né? E assim eu vou ganhando, né? Então eu ganho em massa, eu ganho em custo e eu ganho no tempo, né? Um processo de impressão numa peça dessa que demora um dia, vamos dizer, né? Algumas demoram horas, vamos dizer uma dessa que demora um dia para imprimir.
Se eu for usinar ela, quando eu demoro 15 dias. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma requisição de compras, tenho que fazer 3 orçamentos, aí eu tenho que aprovar, aí vai para o fornecedor tem que comprar matéria-prima, ele tem que cortar as peças, tem que soldar, tem que usinar. Então, fatalmente, isso aí vai de 2 a 3 semanas, um processo convencional. E uma peça impressa é um dia, né? Dificilmente vai ter uma peça dessas 2 dias, olha, muito difícil, né? Então, se ganha muito, né? No tempo também, né? E aqui falando em fabricação de máquinas, mas o tempo também é muito importante numa fábrica, uma máquina parada, né? Isso nós pensamos também, né? Usar na parte de manutenção, né? Então, quebrou a máquina na fábrica, quebrou agora, tu imprime a peça no terceiro turno ou amanhã de manhã cedo já está funcionando, né? E se eu quebrar uma peça de usinagem tradicional até eu mandar fazer uma peça, é demorado. Então, é isso que eu queria falar, gente, mostrar um pouco do nosso estudo que foi feito, né, com a parceria da SKA, né, de uma máquina inteira, se viu um grande potencial. Nós conseguimos, com o auxílio do pessoal da SKA, quantificar isso, né, quanto que custaria, e nós orçamos a usinagem, comparamos, e conseguimos também traduzir isso numa linguagem da empresa, né, de payback, para a gerência e diretoria aprovarem. E aí deu certo, aprovamos, compramos a impressora, a gente instalou ela faz pouco tempo, e nós estamos começando a usar e imprimindo algumas peças já, né? Então é isso, gente. É isso, Felipe, que eu queria falar aqui. Perfeito, André. Muito obrigado aí pela tua contribuição, tá? Foi fantástico, foi sensacional aí. Muito obrigado pela apresentação, André. Beleza, Bitar, valeu. perfeito, obrigado. Bitar, já te passei o controle também, está com você. Obrigado, Felipe. Obrigado, André. Agradeço o convite de estar aqui com vocês dois, duas feras aqui. E o objetivo da minha parte aqui na palestra é mostrar para vocês como nós chegamos lá. Então, o André mostrou a peça normal, digamos assim, né, tradicional, e a impressa. Como é que nós imprimimos? Né? O que nos permite chegar lá? Então, nós utilizamos a nossa ferramenta, né, que é a 3D Experience, que é uma plataforma de conhecimento e know-how, um ambiente colaborativo que nos possibilita a inovar. E a inovar de uma maneira totalmente colaborativa e integrada. Nos permite criar experiências que é um processo complexo, que requer aí uma diversidade de conhecimento e know-how, né? O que implica aí conectar as pessoas, ideias e dados de dentro e de fora da empresa. Mas o que é essa plataforma 3D Experience? Deixa eu explicar, fazendo um paralelo com um dispositivo que todos nós usamos no dia a dia, que são os smartphones. Aqui está um exemplo de uma tela de um smartphone. Né? Nós temos aplicativos diferentes, como contato, telefone, mensagem, calendário, e-mail e por aí vai. Né? Todos esses aplicativos se comunicam sem problemas, porque o modelo de dados usado é o mesmo para todos esses aplicativos. Se você precisar enviar um torpedo ou WhatsApp, obterá as informações do seu contato. Se você precisar enviar um e-mail, poderá obter novamente os seus contatos e por assim por diante. Agora, indo para o seu computador, quando você usa aplicativos tradicionais, quase sempre o histórico de dados não é mantido, pois os formatos de arquivo para comunicação são neutros. Por exemplo, para poder levar uma geometria do SolidWorks a outro software para executar operações posteriores, nós perderíamos o histórico. No entanto, com a plataforma 3D Experience, nós temos o mesmo modelo de dados, nós temos uma única fonte da verdade, mantendo todas as informações. Todas as divisões da Dassault, que estão essas caixinhas aqui, elas foram integradas à plataforma, fornecendo a vocês, né, os nossos usuários, uma vasta lista de aplicativos para escolher e alternar.
dependendo aí do problema de engenharia em questão, sem perder nenhuma informação, porque ela é um aplicativo voltada a objetos. Então, essa tecnologia da 3D Experience, ela está por trás do que foi mostrado aqui para vocês, e nós vamos, no seminário de amanhã, nesse mesmo horário, estressar melhor isso, falar mais com vocês, né? Do que eu chamo da saga da manufatura aditiva, né? Que a manufatura aditiva não é apenas um método para fabricar um produto, é uma saga. Ela é um processo em que um sonhador pode criar o design que quiser. É possível criar um material perfeito, é possível usar algum tipo de fonte de energia, qualquer laser, solda, né? É possível construir até um motor de foguete personalizado que nos pode levar até Marte. Isso é uma realidade criada aí pela SpaceX. Mas a manufatura aditiva não é nova. Deixa eu começar aqui com uma perspectiva histórica. Tá? Nos dias atuais, a percepção geral da manufatura aditiva é que se trata de impressão 3D. A verdade, porém, é que a manufatura aditiva é tão antiga quanto a própria ciência dos materiais. É apenas uma questão de como escolhemos retratá-la. Como demonstra essa linha do tempo aqui, olha. As pirâmides do Egito, elas são o quê? Manufatura aditiva. Os escravos foram empilhando tijolos. A mesma coisa com os aquedutos do Império Romano. As fundações de castelos japoneses no período medieval. E uma coisa que muita gente não se toca, né? Um exemplo também de manufatura aditiva é a Torre Eiffel, trabalhando com látex, né? É um exemplo impressionante de uma estrutura de fabricação aditiva que está bastante duradoura também. E em 2014, a SpaceX criou o primeiro motor de foguete impresso em 3D, né, feito de Inconel, o Super Draco, e ele foi feito através do sinteração direta de metal a laser. Talvez nós possamos chamá-la de uma técnica antiga alavancada pela tecnologia moderna. Agora, nos últimos anos, a fabricação por manufatura aditiva cresceu exponencialmente em termos do que pode ser alcançado. Não é mais um método para produzir apenas protótipos de forma rápida, que era o que acontecia quando eu comecei a usar pela primeira vez isso aí, lá no início dos anos 90, que a gente chamava até estereolitografia. De fato, a manufatura aditiva abriu possibilidades para o design de produtos que alguns anos atrás não eram nem considerados. Agora, podemos utilizar o design orgânico para quase fazer qualquer projeto sem limitação. Usando o escaneamento a laser, podemos fabricar novas peças para qualquer situação com o apertar de um botão. E nós podemos fabricar aonde for necessário, no fundo do mar, no espaço profundo, em zonas de crise, de conflito, né? Isso realmente é uma perspectiva bastante incrível para quem está aí no mundo de projeto de peças metal-mecânicas. Mas não são apenas unicórnios e arco-íris, né, que nós vivemos. Com as oportunidades surgem também desafios e muitos deles, né? Um projetista ele pode ser desafiado por um requisito, como fazer uma peça 50% mais leve e 50% mais rígida ao mesmo tempo. O chefe de fabricação quer saber quantas peças por hora podem ser produzidas, dada a resistência do material necessário. E, para finalizar aqui o nosso desafio, o departamento de qualidade também tem suas próprias preocupações. Isso tudo foi expresso agora mesmo, né? O nosso colega da Dana, ele falou isso tudo, né? Qualidade, tempo de fabricação, né? Então, como nós vamos enfrentar esses desafios todos? Com a utilização da simulação e de certa forma, fazendo algumas perguntas como essas apresentadas aqui,
nós podemos obter as respostas adequadas para encarar esses desafios todos, né? Mas vejamos aqui alguns fundamentos que impulsionaram essas simulações. Deixe-me compartilhar alguns antecedentes de como que a Dassault construiu a nossa solução de manufatura aditiva. Tudo começou lá em 2014, quando fizemos a primeira simulação de manufatura aditiva, utilizando a tecnologia baseada no Abacus, né? A partir daí, nós começamos a trabalhar e levamos mais 3 anos de desenvolvimento antes de lançarmos em 2017 a solução que nós batizamos de Print to Perform, que numa tradução livre eu chamo de manufatura aditiva ou impressão 3D de peças estruturais. E em 2018, nós lançamos um framework que nós chamamos de Extended Simulation, que na verdade é um kit de desenvolvimento que nos permitiu agregar outras tecnologias, como o método de Einstein. Até que, mais recentemente, nós estamos trabalhando aqui nesse aprimoramento, olhando para o futuro, para tudo que tem disponível, integrando um ecossistema de simulação que nos permite trabalhar com simulação de qualquer tipo de processo de fabricação e qualquer tipo de geometria. Na verdade, isso tudo, Print to Perform, é a rota mais rápida na saga da manufatura aditiva virtual. E há muito o que ver ao longo dessa jornada. Portanto, aí mesmo em alta velocidade, será uma experiência e tanto. E eu convido vocês para participarem do webinar de amanhã, onde nós vamos passar aí por várias dessas estações, rumo aí à nossa saga de manufatura aditiva para impressão de peças estruturais. Com isso, eu quero voltar o controle aí para o Felipe e abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Perfeito, Bitar. Muito obrigado aí pela tua apresentação. E, novamente, pessoal, o Bitar estará disponível amanhã no nosso segundo webinar, falando sobre os processos, né, a simulação de processos de manufatura aditiva. Então, participem. Bom, eu vou abrir agora, então, pessoal, para perguntas, tá? Quem quiser pode fazer a sua pergunta diretamente ali no chat, né? Nós temos um bate-papo ali que vocês podem escrever as perguntas de vocês. Quem preferir, pessoal, tiver alguma pergunta maior, mais técnica, enfim, sinta-se à vontade também em nos contatar ali via e-mail, tá? Então, o meu e-mail ali é o felipe.carvalho@sk.com.br e os demais e-mails ali, pessoal, vocês podem contatar também diretamente ou o Marcos Bitar, tá? Ou o André também diretamente pelo seu e-mail. Tá? Eu vou começar então aqui. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Nós temos uma pergunta aqui, pessoal, do Márcio. Ele pergunta se... Bitar, eu vou fazer para ti essa pergunta, tá? Veja aí se você consegue nos responder. Tá, okay. Existe uma plataforma que faz o projeto completo, CAD, simulação e impressão? Opa, vou te responder amanhã. Amanhã você vai ver isso tudo que você perguntou. Tá? A 3D Experience permite fazer isso aí tudo de forma integrada. Sim, perfeito. Tem algumas perguntas menores aqui. Eu posso utilizar mais materiais polímeros? Bom, depende da tecnologia que você tem, né? A Markforged 2, por exemplo, ela tem polímeros, né? Ela tem o nylon e tem o material com a fibra de carbono. Então, depende muito da tecnologia, tá? Mas HP, por exemplo, sim, tem diversos poliamidas, né? Que você pode utilizar. Tem uma pergunta mais técnica aqui, específica também, tá? Entre redesign, se pode ser aplicado a peças soldadas. Sim, inclusive ali, aí também depende da sua tecnologia de impressão 3D, né? Mas sim, pode aplicar sim em peças metálicas, né? Com a Markforged, tá?
Mais perguntas aqui. O Robert agradece pela apresentação, nós que agradecemos. O Vinícius Vaz, ele fez uma pergunta aqui, Bitar, não sei se tu pode me ajudar também, mas ele gostaria de saber a diferença entre otimização topológica e manufatura aditiva. Tu quer responder, Bitar? Sim, são dois processos distintos que, combinados, permite você obter o que o André mostrou para nós, né? Então, para obter aquelas peças que foram impressas, no exemplo do André, foi utilizado um processo de otimização topológica, onde você define um espaço onde a tua peça pode ser criada, a fixação e o carregamento esperado, você define as condições, as propriedades do material e dá alguns parâmetros para ele de otimização e de limitação, né? A partir daí, você executa o processo de otimização topológica e ele te define uma geometria final. Essa geometria, ela não tem restrição de manufatura, se ela for impressa, tá? Então, aí você pega essa geometria que não dá para ser usinada, não dá para ser forjada ou fundida, mas ela pode ser impressa. E aí você passa os dados aí para uma HP, para uma Markforged e imprime a tua peça. Não sei se consegui ser claro aí na diferença entre o que é um e o que é o outro. Perfeito, acho que sim, Bitar. Robert, né, foi o Vinícius. Vinícius, caso você tenha alguma dúvida, tá? Por favor, o nosso e-mail está na tela ali. Pode mandar se você quiser também mais informações sobre simulação, né, com otimização topológica, tá? Saber mais, como o Bitar comentou ali, dos processos para manufatura aditiva também. Sinta-se à vontade, tá? Nós temos outras perguntas aqui, eu vou selecionar algumas delas. O Roberto perguntou sobre a questão ali se a manufatura aditiva pode ser utilizada para produção ou ela é aplicada apenas em protótipos. Aqui na verdade é o seguinte, também vai depender bastante, na verdade, da sua tecnologia, né? Vai depender um pouco da máquina, mas nós temos a SK em si, até te convido a participar, tá, Roberto, do último webinar, onde a SK vai apresentar as suas soluções de máquinas, né, que se aplicam tanto para produção, né, quanto para protótipo. Então, a gente tem as duas tecnologias aí, tá? Você pode utilizar aí com uma alta escala de produção, essas peças, né, impressas, ou você pode utilizar ela como, vamos dizer, uma solução de mesa, uma solução desktop, né? Utilizando aí apenas mais para reposição, tá? Mas a gente nem fala em protótipo, tá? Mais na manufatura aditiva, né? Porque são peças finais, tá? Então, independentemente da tecnologia, a gente não fala mais em protótipo, são todas as peças finais, tá? Elas podem ser utilizadas, como eu comentei, com baixo volume, né? Utilizando o conceito de utilizar a tecnologia para reposição, né, de peças que não podem, digamos assim, esperar para ser reposta, né, na tua fábrica. Né? Então, uma máquina quebrou algum dispositivo, então você vai ter ali uma solução que vai atender, né, com uma velocidade de impressão talvez um pouco menor, né, mas vai atender a tua demanda ali, em torno de 2 dias, por exemplo. Né? Quando você fala em produção, sim, tá? Até te convido também, Roberto, a participar do nosso terceiro webinar, onde a gente vai falar bastante aí sobre as nossas tecnologias, tá? E o Nicolas e o Mikael, eles farão a apresentação aí das nossas soluções para protótipo. E aí eles vão te dar exatamente os números aí em termos de produção, tá? Mas é na ordem de 10 mil, 20 mil peças mês aí, a gente já tem tecnologia para isso, tá? Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Novamente, tá, pessoal? Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela presença, pela participação. A gente está com 95% aí das pessoas ainda online, eu sei que já é meio-dia, tá? Vou deixar aqui então o nosso e-mail, tá? Peço que entrem em contato, pessoal, caso tenha qualquer pergunta que a gente, porventura aqui, pessoal, não tenha feito, tá? Peço desculpas se eu não respondi também alguém,
tá? Então, mandem e-mail, pessoal, a gente vai responder todas as perguntas, tá? Convido vocês, pessoal, a participar aí do nosso segundo webinar, que será amanhã, tá? No mesmo horário. Então, amanhã a gente vai falar mais sobre design generativo, sobre simulação de processos de impressão, né, de manufatura aditiva, tá? Bem como do terceiro webinar, né, que vai focar mais nas soluções aí, HP e Markforged que a SK tem para oferecer para vocês. Tá ok? Muito obrigado, Bitar. Muito obrigado pela apresentação também, André. Muito obrigado aí por todas as informações compartilhadas conosco, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais. Até amanhã.